A paz do Senhor para os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o islamismo, né? No 7º século, Maomé, também chamado de o profeta, clamou aí ter recebido uma visita do anjo Gabriel. Durante essas visitas do anjo, que continuaram aí por cerca de 23 anos até que Maomé morreu, o anjo foi revelando a Maomé as palavras de Alá. Né? Alá é a palavra usada pelos muçulmanos para Deus. Essas revelações ditadas, elas formam hoje aquilo que nós conhecemos como Corão ou Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Islã significa submissão e a palavra muçulmano significa aquele que se submete a Alá. Muito bem, os ensinamentos aí de Alá, que é a palavra árabe para Deus, eles vão estar contidos aí nesse livro. E a mensagem principal desse livro, do Alcorão, é a existência de um único Deus que deve ser adorado, né? Então, ele, além disso, ele também contém várias exortações éticas e morais. Ele traz também as histórias relacionadas com os profetas anteriores a Maomé, que segundo eles foram rejeitados pelos povos aos quais eles foram enviados. Ele traz os avisos sobre a chegada do dia do juízo final e regras que estarão relacionadas aí com os aspectos da vida diária, como por exemplo o casamento e o divórcio, né? Além do Alcorão, as crenças e as práticas do Islã também se baseiam numa literatura que a gente chama de Hadith, né? Os muçulmanos acreditam aí que esse livro é composto pelas mensagens de Alá, palavra por palavra, em mensagens de tamanho mensagens de tamanhos variáveis, né? Então essa literatura Hadith, na qual o Islã se baseia, para os muçulmanos, ela vem clarificar e explicar os ensinamentos aí do profeta Maomé, né? Qual é a doutrina do Islã? Né? Os muçulmanos, eles resumem a sua doutrina em 6 artigos de fé, né? A primeira crença é a crença num Deus único. Os muçulmanos acreditam aí que Alá seja o único, eterno, criador e soberano, né? Essa é a base da fé islâmica, né? A crença estrita no monoteísmo. Deus ele é considerado único e sem igual, né? Eles acreditam que a criação de tudo aí no universo foi pura ordem de Deus. E a segunda crença deles é nos anjos. Os anjos são, segundo aí o Islã, os seres criados por Deus a partir da luz. Para eles não possuem livre-arbítrio, se dedicam apenas a obedecer a Deus e a louvar o nome de Deus. Maomé nada deixou escrito acerca do sexo dos anjos, né? Segundo os muçulmanos, os anjos vão aí desempenhar vários papéis, entre os quais aí o anúncio da revelação divina aos profetas. Eles também vão proteger os seres humanos e vão registrar todas as suas ações. O anjo mais famoso para eles é Gabriel, que foi aí o intermediário entre Deus e o profeta, né? Eles também acreditam que eles reconhecem, né, a existência de jinns, que na verdade são espíritos que habitam o mundo natural e que podem influenciar os acontecimentos. Então, ao contrário aí dos anjos, esses jinns possuem vontade própria. Alguns são bons, mas de uma forma geral eles são maus espíritos, né? E um desses maus espíritos é chamado de Iblis. Ele também é um jin que, segundo a crença islâmica, desobedeceu a Deus e se dedica a praticar o mal. A terceira crença é a dos profetas. Os profetas são os profetas bíblicos,
mas termina aí como Maomé. Maomé foi o último profeta de Alá, né? A quarta crença é nas revelações de Deus. Os muçulmanos aceitam aí certas partes da Bíblia, como por exemplo a Torá e os Evangelhos. Eles também acreditam que o Alcorão seja a perfeita palavra de Deus, né? Os muçulmanos acreditam que os versículos do Alcorão eles foram revelados a Maomé por Deus por meio do arcanjo Gabriel, né? Enquanto Maomé estava vivo, essas revelações foram escritas pelos seus companheiros, muito embora aí o principal método de transmissão fosse oralmente por meio da memorização. O Islã também sustenta que Deus ele enviou revelações chamadas Wahy a diferentes profetas inúmeras vezes ao longo da história. Porém, aí o Islã ensina que parte dessas escrituras reveladas como a Torá e o Evangelho, elas foram distorcidas, seja na interpretação, no texto ou em ambos, enquanto que o Alcorão ele é visto como a palavra final, literal e inalterada de Deus, né? A quinta crença aí dos muçulmanos é a crença no último dia de julgamento e na vida futura. Para eles, todos serão ressuscitados para julgamento no paraíso ou no inferno. Então, segundo as crenças islâmicas, o dia do julgamento é o momento em que cada um dos seres humanos será ressuscitado e julgado ali na presença de Deus pelas ações que praticou. Os seres humanos livres de pecado, eles vão ser enviados diretamente para o paraíso, enquanto que os pecadores eles vão permanecer algum tempo no inferno antes de também poderem entrar no paraíso. As únicas pessoas que vão permanecer para sempre no inferno são os hipócritas religiosos, isto é, aqueles que se diziam muçulmanos, mas de fato nunca o foram. Então, segundo a mesma crença, a chegada do julgamento final será antecedida por vários sinais, como por exemplo, o nascimento do sol no poente, o som de uma trombeta e o aparecimento de uma besta. Então, de acordo com o Alcorão, o mundo não vai acabar verdadeiramente, mas ele vai sofrer aí antes uma alteração profunda. A sexta crença é a crença na predestinação. Os muçulmanos acreditam que Alá decretou tudo o que vai acontecer. Os muçulmanos atestam aí a soberania de Deus com sua frase frequente, né? Ou seja, se Deus quiser. Os muçulmanos acreditam no qadar, que é uma palavra geralmente traduzida como predestinação, mas cujo sentido aí mais preciso é medir ou decidir quantidade ou qualidade. Então, uma vez que para o Islã Deus ele foi o criador de tudo, incluindo aí os seres humanos, e sendo uma das suas características a onisciência, ele já sabia, quando procedeu à criação, as características que cada elemento da sua obra teria. Então, assim sendo, cada coisa que acontece a uma pessoa, na crença deles, foi determinada por Deus. Essa crença não implica aí a rejeição do livre-arbítrio, porque o ser humano foi criado por Deus com a faculdade da razão, então pelo que pode ele escolher entre praticar ações positivas ou negativas, certo? Então essas são as crenças aí do islamismo. Agora, quais são os 5 pilares aí do Islã, né? Esses pilares, eles vão compor aí o quadro de obediência para os muçulmanos. O primeiro pilar é o testemunho da fé, né? Eles repetem: não há outra divindade senão Alá, Maomé é o mensageiro de Alá. Então, uma pessoa ela pode se converter ao islamismo apenas por afirmar esse credo, né? Isso mostra que o muçulmano acredita apenas em Deus como uma divindade, né? Revelada aí por Maomé. O segundo pilar são as orações, né? 5 orações, elas precisam ser feitas todos os dias.
A oração aí no Islã conhecida como Salah, ela é composta por 5 partes, todas espalhadas durante o dia e a noite, iniciando aí pela alvorada até a noite. Então, considerada aí o ponto mais próximo que se pode chegar de Deus, né? Essa oração é considerada por eles o ponto mais próximo que o ser humano vai chegar de Deus. Então, no Islã, não há, assim, obrigatoriamente uma hierarquia entre os adeptos, né? Mas aí na comunidade conhecida como Ummah, eles escolhem uma pessoa com conhecimento suficiente para dirigir essa adoração. Então, durante as orações, são recitadas o que eles chamam de suratas do Alcorão, geralmente ditas em árabes e conduzidas por essa pessoa que foi escolhida ali entre a comunidade. Não existe nenhuma restrição para que o crente reze fora da mesquita, né? Tampouco isso é uma desbonificação da sua oração, que pode lhe ser feita em qualquer lugar, desde que tenha feito antes da sua purificação. A purificação, ela é realizada através da higiene específica e detalhada, ou seja, consiste basicamente em você lavar as mãos, os antebraços, a boca, as narinas e a face. E você passar água pelas orelhas, pela nuca, pelo cabelo e pelos pés. Então, se o muçulmano se encontrar numa área sem água ou numa área onde o uso da água não é aconselhável, porque poderia causar uma doença, ele pode substituir essas abluções, né, pelo uso simbólico da areia ou da terra. Então a oração ela se abre aí com uma orientação do crente na direção da Meca, né? Então esse é o segundo pilar do Islã. O terceiro pilar do Islã é pagar dívidas rituais. O que é isso? Essa esmola é uma certa percentagem administrativa uma vez por ano, né? O Islã estabelece que cada muçulmano deve pagar anualmente uma certa quantia que é calculada a partir dos seus rendimentos, né? Que vai ser distribuída aí pelos pobres ou por outros beneficiários definidos pelo Alcorão, né? Como, por exemplo, prisioneiros, viajantes e endividados. Essa contribuição é encarada aí como uma forma de purificação e de culto. A quantia correspondente a isso é a 2,5% do valor dos bens em dinheiro. Então, quem tiver a possibilidade pode ainda contribuir de forma voluntária com outras doações, mas é importante que o faça em segredo, né? E sem ser movido pela vaidade. Então, isso é uma espécie assim de dízimo, né? Nós dizimamos mensalmente, mas eles dizimam uma vez por ano em cima do valor total dos bens que eles têm. O quarto pilar é o jejum, né? Os muçulmanos, eles jejuam durante o Ramadã, no 9º mês do calendário islâmico, né? Durante aí o Ramadã, cada muçulmano adulto ele deve se abster de alimento, de bebida, de fumar e de ter relações sexuais, desde o nascer até o pôr do sol. Os doentes, os idosos, os viajantes, as grávidas ou as mulheres lactantes, elas estão dispensadas desse jejum, né? O quinto pilar é a peregrinação. Esse pilar consiste na peregrinação à Meca, que é obrigatória pelo menos uma vez na vida para todos os que gozem aí de saúde e disponham de meios financeiros. Ela vai ocorrer aí durante o 12º mês do calendário islâmico. Então, os muçulmanos vestem-se com um traje especial, todo branco, antes de chegar ali à Meca, para que todos estejam igualmente vestidos e não haja nenhuma distinção de classes. Então, durante toda a peregrinação, não se preocupam com o seu aspecto físico, né? Isso é bem interessante. Depois deles praticarem as 7 voltas em torno da Caaba, os peregrinos correm entre as 2 colinas de Safa e Marva. E na última parte, os muçulmanos devem passar uma tarde na planície de Arafá.
segundo eles, o lugar onde Maomé disse, né, o seu último sermão. E aí os rituais chegam ao fim com o sacrifício de carneiros e de bodes. A entrada do muçulmano aí no paraíso depende da obediência a esses 5 pilares, né? Então, ainda assim, Deus pode rejeitá-los. Nem mesmo Maomé sabia ao certo se Alá iria admiti-lo ou não ali no paraíso, né? Vamos agora fazer uma avaliação aí do islamismo. É uma coisa assim bem resumida, né, gente? No livro você pode ler com mais detalhes sobre isso. Em relação ao cristianismo, o islamismo ele tem algumas semelhanças, mas também diferenças significantes. Por exemplo, assim como no cristianismo, o islamismo ele é monoteísta. No entanto, os muçulmanos eles rejeitam o conceito da trindade, ou seja, que Deus se revelou como um em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. O islamismo ele clama que Jesus era apenas um profeta, né? Para eles ele não era o Filho de Deus. Então os muçulmanos acreditam que Jesus, embora nascido de uma virgem, foi criado como Adão, né? Muitos muçulmanos não acreditam que Jesus morreu na cruz. Eles não entendem por que Alá permitiria que o seu profeta, né, Isa, a palavra islâmica para Jesus, sofresse uma morte torturante. Então, contudo, embora eles não creiam nisso, a palavra de Deus mostra como a morte do Filho perfeito de Deus foi fundamental para pagar pelos pecados dos crentes, né? Outra coisa é que o islamismo acredita que o Corão ele seja a autoridade final e a última revelação de Alá. A palavra de Deus, a Bíblia, no entanto, foi finalizada no 1º século com o livro de Apocalipse. Então, o Senhor nos preveniu contra a adição ou subtração à palavra de Deus. O Corão, o qual clama ser uma adição à palavra de Deus, ele desobedece diretamente o comando de Deus. E, finalmente, o islamismo ele ensina que se pode ganhar o paraíso, né, a vida eterna, através das boas obras e de obediência aos 5 pilares. A Bíblia, pelo contrário, ela vai revelar que o homem não pode se comparar com o Deus Santo e que apenas por causa da misericórdia e do amor de Deus é que nós, pecadores, podemos ser salvos através da fé em Cristo. Então, devido a essas diferenças e contradições essenciais, o islamismo e o cristianismo não podem ser ambos verdadeiros. A Bíblia e o Alcorão não podem ambos ser a palavra de Deus. A verdade tem consequências eternas, né? Então, diz lá 1 João capítulo 4, versículo 4, né? Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Certo? Então, esse foi um resumo do islamismo, né? A próxima religião que a revista traz para a gente está lá na página 167 e chama-se Bahaísmo, né? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar dessa religião. O que é o Bahaísmo? O Bahaísmo é uma religião abrâmica monoteísta que enfatiza aí a união espiritual de toda a humanidade. 3 princípios básicos vão estabelecer a base aí para os ensinamentos bahá'ís. O primeiro deles é a unidade de Deus, que há apenas um Deus que é a fonte de toda a criação. O segundo é a unidade da religião, que todas as maiores religiões ela têm a mesma fonte espiritual e partem do mesmo Deus. E a terceira, a unidade
da humanidade, que todos os seres humanos foram criados igualmente e que a diversidade racial e cultural ela deve ser apreciada e aceita. Então, segundo aí os ensinamentos da fé Bahá'í, o propósito humano é aprender a conhecer e a amar a Deus através de quê? De métodos como orações, como reflexões e como a ajuda aos outros, né? Na fé Bahá'í, a história religiosa da humanidade é vista como ela tendo sido manifestada através de uma série de mensageiros divinos, cada um dos quais estabeleceu uma religião adequada às necessidades do seu tempo e à capacidade das pessoas de então, né? Esses mensageiros vão de figuras abrâmicas como Moisés, Jesus, Maomé, as dármicas como Krishna e como Buda. Então é uma grande mistura aí, né? Para os Baha'is, os mensageiros mais recentes são o Bab e o Bahá'u'lláh, né? Segundo os ensinamentos Baha'is, cada mensageiro profetizou sobre os próximos, e a vida e os ensinamentos de Bahá'u'lláh completou aí as promessas escatológicas das escrituras anteriores. Então, a humanidade ela é entendida como fazendo parte de um processo de evolução coletiva, né? E da necessidade do tempo atual é o estabelecimento de paz, de justiça e unidade numa escala aí global, né? Três princípios básicos estabelecem aí a base da doutrina e dos ensinamentos Bahá'í. Primeiro, que a gente até já falou, que é a unidade de Deus, a unidade da religião e a unidade da humanidade. Desses postulados se forma aí a crença de que Deus ele revela periodicamente a sua vontade através dos mensageiros divinos, cujo propósito é o de transformar o caráter da humanidade e de desenvolver entre aqueles que respondem ao chamado qualidades morais e espirituais. Então, para eles, a religião é vista como ordeira, unificada e gradual de época em época, né? Como é Deus para eles, né? Os textos de fé Bahá'í descrevem um Deus único, um Deus que é pessoal, um Deus que é inacessível, um Deus onisciente, inextinguível e todo-poderoso, que é o Criador de todas as coisas no universo. Interessante a gente observar que desde que a gente tem falado de todas as religiões que a gente já falou até agora, há sempre um Deus que é o Criador de todas as coisas no universo, né? Mesmo que hajam outros deuses, em todas elas há um que é o Criador de todas as coisas. A existência aí de Deus e do universo é considerado por eles como sendo eterna. Não tem começo e não tem fim. Então, apesar de ser diretamente inacessível, para eles Deus é visto como consciente da criação e ele possui uma vontade e um propósito que são manifestados através dos mensageiros intitulados Manifestações de Deus. Os ensinamentos Bahá'ís vão aí defender que Deus ele é grandioso demais para que os humanos compreendam ou criem uma imagem completa e precisa dele por si próprios, né? Assim sendo, o entendimento humano de Deus só é atingido através de quê? Das suas revelações e das suas manifestações, né? Na fé Bahá'í, Deus é chamado por títulos e por atributos, como por exemplo, o Todo-Poderoso ou o Todo-Amoroso, né? E há uma ênfase aí substancial no monoteísmo. Doutrinas tais como a da Trindade são vistas aí por eles como comprometedoras, se não contraditórias, a visão de que Deus ele é único e não possui equivalente. Então, os ensinamentos Bahá'ís afirmam que os atributos que são aí imputados a Deus, eles são usados para traduzir a sua palavra em termos humanos e também para ajudar as pessoas a se concentrarem aí nos seus próprios atributos, na adoração a Deus
e para desenvolver as suas potencialidades aí no seu caminho espiritual. Então, segundo aí esses ensinamentos, o propósito humano seria o de quê? Aprender a saber e amar a Deus através dos métodos, como, por exemplo, oração, reflexão e ajuda aí aos outros, né? A religião, na visão deles, né? As noções barrais da revelação religiosa gradual resulta aí na aceitação da validade das religiões mais bem conhecidas do mundo, os fundadores e as figuras aí centrais são vistas como manifestações de Deus. Então, a história religiosa ela é interpretada como uma série de dispensações, onde cada manifestação traz aí uma revelação mais ampla e avançada, né? Mais adequada ao tempo, mais adequada ao local na qual ela vai ser expressada. Ensinamentos religiosos específicos, tais como a direção das orações ou restrições dietárias, elas podem ser revogadas por uma manifestação subsequente, para que uma exigência mais apropriada para o tempo e para o local ela seja estabelecida. Parece bem confuso isso, né, gente? Por outro lado, certos princípios gerais, como, por exemplo, companheirismo ou caridade, eles são vistos como universais e conscientes. Então, na crença Bahá'í, esse processo de revelação gradual não vai acabar, né? Eles acreditam que isso seja um ciclo. Então, os Bahá'ís não esperam a aparição de uma nova manifestação de Deus nos próximos 1000 anos, a partir aí da revelação de Bahá'u'lláh. As crenças Bahá'ís são ocasionalmente aí descritas como combinações sincréticas aí das primeiras crenças religiosas, né? Os Bahá'ís, eles, no entanto, eles asseguram que a sua religião é uma tradição distinta, com as suas próprias escrituras, seus ensinamentos, suas leis e a sua história. Então, inicialmente, a religião foi vista como uma seita do Islã, mas atualmente a maioria aí dos teólogos a veem como uma religião independente que tem como pano de fundo o islamismo xiita, né, e cuja origem aí é análoga ao contexto judaico em que o cristianismo foi estabelecido. As instituições e o clero muçulmano, tanto sunita quanto xiita, consideram os Bahá'ís como desertores ou apóstatas da fé islâmica, o que aí tem levado aí à perseguição deles. Os próprios Bahá'ís, eles atestam que a sua fé é uma religião independente, que se difere aí de outras tradições no que diz respeito à sua idade e aos ensinamentos de Bahá'u'lláh, num contexto aí moderno. Acredita-se que Bahá'u'lláh tenha completado as expectativas messiânicas das fés precursoras, né? Como é vista a humanidade. Os Bahá'ís, eles acreditam que o ser humano ele possui uma alma racional, que vai prover à espécie aí uma capacidade única de quê? De reconhecer a Deus e a relação da humanidade com seu Criador. Então, todo ser humano é considerado possuidor do dever de reconhecer a Deus através dos seus mensageiros e dos ensinamentos deles. Então, através do reconhecimento e da obediência, serviço à humanidade e práticas espirituais, os Bahá'ís acreditam que a alma ela pode se aproximar de Deus, que é o ideal da crença. Então, quando um ser humano ele morre, a alma ela continua existindo no mundo espiritual, onde o seu desenvolvimento espiritual no mundo físico vai se tornar base para o julgamento e para o progresso no mundo espiritual. Então, o céu e o inferno eles são vistos como estados espirituais de proximidade ou de distância de Deus, né? Sendo assim, indicadores da relação nesse mundo e no próximo, e não lugares físicos de recompensa e punição atingidos após a morte. Então, os textos Bahá'ís, eles enfatizam a igualdade essencial dos seres humanos
e a abolição de todos os tipos de preconceito. Então, a humanidade ela é considerada essencialmente una, embora ela seja diversificada. Então, essa diversidade de raça e de cultura é considerada merecedora de apreciação e de tolerância. Doutrinas de racismo, nacionalismo, castas e classes sociais são impedimentos artificiais da união, né, da unidade. Então, os ensinamentos barrais declaram que a unificação da humanidade ela deve ser o assunto principal sobre as condições religiosas e políticas no tempo presente. Certo, irmãos? Então, assim, nós terminamos aí o capítulo 3 do nosso livro Religiões e Seitas. E nós vamos, então, no próximo vídeo, iniciar o 4º e último capítulo desse livro, que vai tratar sobre o movimento da nova era e a maçonaria. Tá bom, irmãos? Até lá, então. Fiquem com Deus.